Eu sei, o mundo de fato está cagando porque você está sentindo. O que importa é o que você faz com isto que você sente. E isso é comunicação, e de comunicação eu entendo, e eu posso ajudar você. O jeito como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você oferece aquilo que você sente, a maneira ou o jeito, a forma como você encara as dificuldades no teu trabalho, ou os teus medos, as tuas angústias, as tuas vergonhas, tudo isso a gente pode canalizar e tudo isso a gente pode usar para um lugar legal ao teu favor quando a gente for se colocar em cena diante do outro, seja aí na tua casa ou no teu trabalho. Tudo isso através da comunicação. Bora lá. As pessoas, no geral, têm uma ideia muito equivocada de comunicação e de convencimento. Comunicação é a capacidade que a gente tem de convencer, sim, o outro. Só que este convencimento se deve da seguinte forma, porque ao contrário do que as pessoas também pensam, as ideias brigam, mas as pessoas jamais. Convencimento é vencer com o outro. Comunicação é a capacidade que você tem de juntar os melhores para que estes melhores joguem no teu time. Isso é convencimento e isso é comunicação. Ou seja, é muito possível a gente fazer isso no dia a dia, no corre louco da vida, no teu trabalho, na tua vida pessoal. A gente se comunica, a gente pratica a comunicação todos os dias da vida e com todo mundo. Então por que a gente não utiliza, já que a gente se comunica todos os dias com todas as pessoas, por que a gente não transforma a nossa comunicação num lugar foda, num lugar legal, num lugar que possa transformar tudo ao nosso redor? Porque o mundo passa muito pelo jeito como a gente conduz as coisas. E o jeito como a gente se relaciona com as coisas, inevitavelmente, é comunicação. Eu sou Denis Antunes, eu trabalho com comunicação em teatro há quase 20 anos, sou apaixonado por pizza de calabresa com cebola, sou do signo de Aquário, com acidente em Virgem, seja lá o que isso significa, e além de professor de teatro e comunicação, eu também sou diretor, ator, roteirista e jornalista. Ou seja, esse lugar da comunicação é o meu lugar de natureza, de fato. É onde eu me sinto seguro, confortável, onde eu gosto de estar e é onde eu me encanto trocar e oferecer aquilo que eu vivo. Ao contrário de outros players do mercado que possuem um discurso absolutamente comercial, mas que na prática nada funciona, tudo o que eu conquistei na minha vida foi por intermédio da minha própria comunicação. Hoje, felizmente, eu consegui trabalhar com todos os grandes artistas que eu sempre admirei e ter a capacidade de conhecer os melhores. Eu me sinto muito seguro e confiante para oferecer para você tudo que eu, de fato, repito, vivo no meu dia a dia, 24 horas por dia, todos os dias ao longo destes quase 20 anos de vida. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês 3 pilares que eu acredito que sejam fundamentais para que a gente comece a pensar nessa comunicação de maneira diferente. Primeiro, ao contrário do que o mundo diz para você, não existe o jeito certo e não existe o jeito errado de se comunicar. Existe o teu jeito. E a gente precisa encontrar qual é este jeito, a partir das suas próprias características, a partir das suas virtudes e a partir dos teus defeitos. Sim, tudo isso pode também jogar no nosso time. Que time, hein? Quando eu falo em comunicação, eu falo em vulnerabilidade. E o que é esta palavra que está tão em moda hoje? Tem gente vendendo livro, tem gente produzindo documentários no Netflix sobre isso. E o que é, na verdade, a vulnerabilidade? Primeiro, é quando a gente entende que a gente não controla a caceta da vida. Aliás, a gente não controla quase nada neste mundo. E por que a gente continua ainda tendo a necessidade de controlar? A vulnerabilidade é quando a gente se coloca à disposição da vida. Olha que bonito, isso parece poético, mas na prática, como que a banda toca? Como que isso de fato funciona? É quando a gente deixa de tentar controlar o incontrolável e a gente fica absolutamente aberto para o que vier. E isso na comunicação é fundamental. Por quê? Porque na vulnerabilidade é que a gente mostra quem a gente realmente é. E aí o jogo começa a virar. Nossa, mas eu tenho muitas coisas horrorosas para mostrar. Dá para redirecionar essas coisas que você acha que são horrorosas também ao teu favor. Ou seja, vulnerabilidade não é a ausência do medo.
É quando a gente coloca o medo para que ele também seja utilizado ao nosso favor. Não tem como a gente ser corajoso sem o medo. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é quando a gente faz as pazes com os nossos medos. Isso é vulnerabilidade e isso é coragem. A segunda coisa super importante que a gente tem é a curiosidade. Nós somos seres absolutamente curiosos. Só que eu imagino que você tenha aí sido uma criança em algum momento na tua vida, imagino. E quando criança, a gente é absolutamente curioso. E quando a gente é curioso, a gente é criativo. Uma outra coisa que a gente esquece nesta nossa vida tosca de adulto. Aliás, o adulto é pouco estimulado nesse lugar. Agora, a criança trabalha com isso todos os dias, 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, horário comercial, e também aos sábados e domingos. Como que a gente começa a resgatar essa nossa criatividade? Quando a gente está disposta a ela. O que isso significa no dia a dia? Criatividade vem da nossa criação. A gente precisa buscar a nossa criança. E a gente precisa começar a resolver o nosso hoje. O nosso hoje, a gente trabalha muito em função do nosso passado. Denis, espera aí, não estou entendendo mais nada. Vou explicar. Na comunicação, a gente carrega muito os nossos traumas, os nossos medos do passado. E o passado é um lugar de referência, mas não de residência. Ou seja, a gente não vai para lá. A vida é agora, a vida é daqui para frente. Ou seja, a gente continua se comunicando conforme os nossos medos lá de trás. Não! A gente precisa resgatar a nossa coragem, a nossa curiosidade e a nossa criatividade lá do passado, que a partir do momento que a gente foi deixando de ser criança, para se tornar esse adulto chato e irresponsável, a gente foi perdendo esta nossa capacidade de se tornar curioso. E na comunicação não tem como a gente falar bem, a gente potencializar o nosso discurso, a nossa imagem, a nossa comunicação num todo, sem a gente ser curioso. Portanto, vamos resgatar a nossa curiosidade e a nossa criatividade para que a gente se comunique de uma forma muito melhor, muito mais potente, muito mais verdadeira e honesta. O terceiro e último ponto fundamental é o afeto. A gente precisa ressignificar esta palavrinha mágica, que eu acredito que todo mundo saiba o que é, mas que todo mundo também tenha se esquecido de sua real função. Nossa, aquele fulano me afetou! Como se isso fosse absolutamente pejorativo e negativo. A gente precisa dar um outro sinônimo para o afeto. Afeto é uma coisa boa, gente. Afeto é sentimento, afeto é cuidado, afeto é respeito. Afeto é quando a gente se deixa ser afetado por alguém e quando a gente afeta alguém no sentido bom. Vamos caminhar para o lado da luz, vamos caminhar para o lado bom das coisas, que a gente se deixe levar pelo afeto. Não existe comunicação sem afeto. A gente precisa fazer com que a nossa mensagem chegue para o outro. E ela só vai chegar se a gente distribuir afeto nesta mensagem. Ok? Estamos entendidos? Podemos prosseguir? Então bora lá. Entendendo tudo isso, que a gente precisa assim estar vulnerável, a gente precisa se tornar um ser de novo curioso e a gente precisa assim deste afeto para que a gente se comunique, entendendo tudo isso, a coisa começa a mudar de lugar. E como que a gente junta tudo isso na nossa comunicação? Sendo a gente o tempo inteiro. Através das nossas próprias histórias, através das nossas trajetórias, lá do nosso berço, quando a gente era criança, depois quando a gente passou a ser adolescente, quando a gente passou a se transformar nesse adulto tosco, tudo isso faz parte da nossa comunicação, toda a nossa história faz parte da nossa comunicação, toda a nossa trajetória, tudo que a gente viveu na vida está aqui dentro. E se a gente viveu tudo isso, se a gente sabe que tudo isso está aqui dentro, é porque de alguma forma isso vai sair. Agora eu pergunto, como vai sair? Como é que a gente vai manifestar tudo isso para o mundo, para as pessoas? Essa é a pergunta. A única possibilidade que a gente tem de afetar o outro através da nossa comunicação é sendo verdadeiro, sendo honesto. Sabe a frase, você precisa falar mais naturalmente. Sabe o que significa este falar naturalmente? É quando o indivíduo, é quando o sujeito encontra a sua própria natureza. Ou seja, o teu próprio jeito de falar, o teu próprio jeito de se comunicar. Olha só, este sou eu, gente, este é o meu cabelo, estas são as minhas duas taturanas, é assim que eu falo, este é o meu vocabulário, eu mexo as mãos, os braços dessa forma, este sou eu. E quando eu entendo que este sou eu, e quando eu me aceito, que isso é muito importante, que eu vou falar mais para frente, quando eu me aceito, quando eu olho no espelho e vejo e gosto
do que eu vejo, eu passo a ter uma segurança de quem eu sou. E seguro, eu consigo ser quem de fato eu sou. E aí a verdade, a espontaneidade, a naturalidade começa a aparecer, começa a surgir. Só assim eu consigo impactar o outro. Quando eu me mostro. As nossas maiores histórias são aquelas que a gente não quer falar. Vamos lá, olha só, entendendo esta bagaça da comunicação. Comunicação é um troço muito simples. Tem o emissor, que a função dele é emitir a mensagem, passar a mensagem, e o papel do receptor, que é aquele cara que recebe esta mensagem. Se o cara que está emitindo envia esta mensagem e este cara que está recebendo entende a mensagem que este cara está enviando, bingo! Comunicação, pô, deu certo. Agora, como é que a gente faz isso? A possibilidade que a gente tem de construir essa comunicação assertiva, embora eu odeie esta palavra, o jeito mais simples que a gente tem é ter verdade nesta nossa mensagem. E aí eu volto a falar, volto a repetir. A possibilidade que a gente tem de emitir uma mensagem que seja verdadeira é daquilo fazer parte da gente. O outro vai acreditar naquela mensagem quando esta mensagem for apropriada para mim. Ou seja, o que isso significa? Quando esta mensagem for de fato minha. Quando este receptor entender que, caramba, eu acreditei no que esse cara está falando. Eu compro esta ideia. Eu me identifico com ela. E aí a gente vai falar de uma coisa chamada vínculo. Na comunicação é preciso vínculo. Por isso que eu preciso mostrar quem eu sou, porque a partir de quem eu sou é que vai rolar a identificação com o outro. Ou seja, para que o outro entenda o que eu estou falando, ele precisa se identificar comigo. E para que haja esta identificação, eu preciso me mostrar. Ele precisa saber quem eu sou. Tem uma outra coisa muito importante na comunicação, que é o papel da tua história a partir do teu discurso. Claro, para que você se aproprie dela, para que você goste dela e aceite a tua própria história, a tua própria trajetória ao teu favor. E aí eu entro num lugar que também é muito importante, que é os defeitos, as tuas características, as tuas virtudes. Independente do jeito como você é, dá sim para a gente achar e encontrar a tua própria comunicação a partir deste teu jeito. Ah, mas eu sou introspectivo, eu sou extrovertido, eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Aliás, o medo e a vergonha são coisas muito interessantes também para se trabalhar. Olha só, vamos fazer agora um recorte específico sobre vergonha e medo. Se liga na frase. Você jamais vai sentir vergonha por algo que você não queira fazer. O que significa isso? Se você está com vergonha, é porque provavelmente você quer fazer, você quer realizar, mas o medo está sendo maior. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para ficar fácil você entender do que se trata esta bagaça. Eu mexo com teatro e comunicação há mais de 20 anos, certo? Se alguém me oferecer hoje uma proposta de emprego para que eu exerça a função de engenheiro civil, se eu gostar do salário, for com a cara dos caras, eu posso até aceitar este trabalho. Vou estudar, vou me capacitar para isso, mas isso vai me causar alguma vergonha? Não. Definitivamente não. Por que não vai me causar nenhuma vergonha? Porque o meu tesão e a minha vontade não está nesse lugar. Eu não quero me tornar um engenheiro. Eu não tenho este sonho. Eu não tenho esta vontade de realizar este desejo. É aí que está. A vergonha está atrelada, está vinculada aos teus desejos. É como se a vergonha fosse a porta de entrada dos teus desejos. A vergonha é como se fosse uma flecha indicativa te mostrando que, olha, você gosta disso, só que você está com medo de não ser aceito. E aí a gente volta a falar sobre um dos maiores medos da humanidade, que é o medo de falar em público, né? A gente não tem medo de falar, a gente tem medo de errar. Por quê? Porque a gente, na verdade, tem medo de não ser aceito, de ser julgado, de não ser amado. Só que a partir do momento que a gente se aceita, a gente fica cada vez menos na mão do outro. Então a vergonha é quando o medo está maior, só que o medo não pode ser maior. O medo tem que continuar aí. O medo é inerente ao ser humano. Só que o medo, ele é uma flecha, como a vergonha. A gente redireciona para que ele também jogue ao nosso favor na vida e não só na comunicação. Agora é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui? O que eu quero oferecer na prática para você?
dias 22 e 23 de maio, agora deste mês, eu vou oferecer uma imersão sobre a terapia da comunicação. Tudo isso que a gente trocou aqui, mas de maneira mais organizada, para que a gente descubra juntos, para que a gente troque juntos como a gente pode fazer para potencializar tudo, absolutamente tudo que você tem ao teu favor. Então, nos dias 22 e 23, sábado e domingo, das 9 ao meio-dia, é de manhã para que a gente acorde já virado no giraia, para que a gente redirecione toda a nossa força para o caminho da luz. Eu vou fazer o que nestes 2 dias com você? A gente vai trocar muita coisa, absolutamente prático, tá? A imersão é uma imersão prática, sem PDF, sem slides, sem blá blá blá, para que a gente entenda, para que a gente troque juntos ali diante de exercícios absolutamente práticos que leve a gente para um lugar leve, descontraído, para que a gente encontre o nosso próprio discurso, para que a gente faça as pazes com as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas vergonhas e trazer tudo isso para o jogo para o nosso favor. Tudo isso eu quero fazer contigo nos dias 22 e 23 deste mês, sábado e domingo, para que a gente conquiste a nossa comunicação singular, mas o mundo todo. Comunicação é a capacidade que a gente tem de realizar, de manifestar aquilo que a gente está sentindo para fora, para que a gente conquiste tudo o que a gente quiser conquistar nesta vida. A partir das nossas próprias características, para que a gente potencialize não só o nosso discurso, mas a nossa comunicação singular como um todo, seja para a vida, seja para o nosso trabalho. E eu conto com você e espero você disposto, aberto, com medo, mas com coragem. Porque na prática a teoria é outra. Bora com nós!